Olá, bom dia. Passando aqui hoje para a gente conversar sobre por que em torno de 90% das propostas encaminhadas para as empresas de coaching são recusadas. Se você realmente quer trabalhar com empresas, né, se empresas são o seu foco, fica aqui comigo que hoje eu quero te explicar por quê que muitas vezes você faz uma reunião, consegue até fazer uma reunião numa empresa, mas não consegue fechar seu projeto, né? A proposta que você encaminha. Aqui nós temos alguns erros fundamentais, né, que você não pode cometer. Um deles é, primeiro, para você elaborar uma proposta irresistível, você tem que ter feito um diagnóstico perfeito. Se você não sabe fazer diagnóstico, se você não consegue fazer o diagnóstico das necessidades da empresa e do momento de compra da empresa, dificilmente você vai conseguir elaborar uma proposta irresistível. A minha experiência, né, com muitos coaches me dizem exatamente isso. Aonde que está um dos principais erros? É na reunião de diagnóstico. Talvez agora você esteja dizendo assim, e o que é uma reunião de diagnóstico, Liana? Uma reunião de diagnóstico é uma reunião onde você necessita entender quais são as necessidades da empresa e qual é o momento de compra da empresa. São dois diagnósticos que você necessita fazer, certo? Porque se você errar num destes dois diagnósticos, é bem provável que a sua proposta não tenha êxito, seu projeto, né, não seja aprovado, ok? Aonde que muitos coaches me dizem assim, Liana, aí eu vou visitar uma empresa, né? Que proposta que eu levo? Né? Eu sempre digo nenhuma, não tem como levar uma proposta se você primeiro não entende as necessidades da empresa. Então, aqui você precisa avaliar como é que está, né, a sua condução desta primeira reunião. Eu sempre digo que 80% da venda é feita nesta primeira reunião. Depois são apenas acordos. E qual é a grande vantagem, né, de você ter um método? Porque aqui tem uma questão importante, né? Eu já falei na outra live isso, mas quero repetir aqui. Muitos coaches dizem assim, eu não sei vender. Na verdade, o que os coaches não sabem, na maioria das vezes, é se posicionar e conduzir as reuniões de diagnóstico, né? Para a partir daí, sim, fechar os seus projetos. Muitos coaches me dizem assim, né, Liana, qual é, que proposta eu levo? Vou visitar uma empresa, que proposta eu levo? Eu sempre digo, nenhuma proposta, você não vai levar proposta. E você não vai levar proposta por um motivo óbvio. Você não sabe quais são as necessidades desta empresa. O que essa empresa necessita neste momento, né? Qual é a demanda dela? Porque é só a partir disso que você vai elaborar uma proposta, né? Muitos profissionais invertem essa sequência e não entendem que nesta primeira reunião, nesta reunião de diagnóstico, é aonde você faz a grande venda sem vender. Como assim? Talvez você esteja perguntando, né? Como é que eu faço isso? Primeiro, como você não está lá para vender, a empresa não vai entrar em resistência, né? E você é exatamente neste momento que você vai criar autoridade, que você vai se conectar com a empresa, que você vai entender quais são as dificuldades desta empresa, para a partir disso, então sim, elaborar, montar uma proposta que realmente atenda às necessidades da empresa. E vocês sabem qual é a grande vantagem de você saber conduzir esta primeira reunião? Uma das grandes vantagens é o seguinte: como você não está lá para vender, a empresa não tem por que se defender. E é exatamente nesta primeira reunião que você vai quebrar muitas objeções de vendas. Porque você não está vendendo. Então é a hora que você vai levantar as objeções. Muitas vezes é você mesmo que levanta as objeções e você mesmo explica, né? E você mesmo derruba as objeções.
Então, esta é uma das grandes questões. E aqui, eu já comentei isso uma vez, mas quero comentar aqui novamente. Eu fiz uma pesquisa esses tempos com um grupo de coaches, onde eu perguntava para eles, aonde está a sua maior dificuldade? A sua maior dificuldade está em briefing. O que é briefing? Levantar as necessidades da empresa. Ou a sua maior dificuldade está no diagnóstico, ou a sua maior dificuldade está na elaboração da proposta. Eu estava fazendo uma pesquisa para entender aonde que os profissionais viam que estava a sua maior dificuldade de fechamento, certo? De vendas. A grande maioria me respondeu que era na elaboração das propostas, né? E aqui eu preciso explicar algo extremamente importante. Se você tem dificuldade de elaborar uma proposta irresistível, é porque você não fez o briefing correto. Você não levantou de verdade quais eram as necessidades da empresa. Você não entendeu isso. E se você não entende isso, não tenha dúvida que você não consegue fazer diagnóstico, você não consegue elaborar proposta. Eu costumo brincar que é mais ou menos assim, né? Quando você vai no médico e diz que você está com problema, quando você chega no médico, o médico não vai de cara dizendo assim, olha, toma esse remédio. Porque ele nem sabe o que eu tenho, né? Primeiro ele precisa entender o que eu tenho. Aí a gente começa a conversar, não é assim que acontece numa consulta? Eu começo a dizer o que eu estou sentindo, quais são os sintomas, ele começa a investigar, e é só depois disto, e muitas vezes ele ainda me pede exames, e é só depois disso que ele vai me dar a receita, que ele vai me indicar qual é o remédio que eu tenho que tomar. A lógica para a nossa venda é exatamente a mesma. Quando você chega numa empresa já oferecendo algum tipo de trabalho, fica muito claro para essa empresa que o seu foco está em você e não na empresa. Porque você deve concordar comigo que nenhuma metodologia atende a todas as necessidades. Então, se, por exemplo, voltando para o exemplo da área médica, né? Tem vários remédios, são excelentes, certo? São excelentes, são assim, top de linha. Mas ele é top de linha para aquela doença específica. Se você der aquele remédio para outra doença, ele não vai fazer exatamente nada, muito pelo contrário, pode até prejudicar. Pois no caso das propostas é exatamente a mesma coisa. Então, qual é um dos principais motivos pelos quais o 90%, né, das propostas de coaching são recusadas? Porque o remédio que você está... Primeiro, você não conseguiu fazer o diagnóstico, certo? Consequentemente, você elaborou uma proposta que não vai no ponto X da empresa, no ponto que realmente vai fazer com que ela compre, né? Eu brinco que toda empresa, ela tem o seu botão de compra. E este botão de compra você vai identificar na reunião de briefing, ok? Nesta primeira reunião. É a mesma coisa dos processos de coaching individual, quando você quer vender processo de coaching individual. Muitas vezes você consegue trazer profissionais, líderes, né, para uma primeira sessão, mas aí você não consegue converter no processo, né? E muitas vezes você não consegue converter porque você não soube trabalhar esta primeira sessão. Porque a primeira sessão, ela também é uma sessão estratégica de vendas. O que isso quer dizer? A maioria dos profissionais que eu conheço acreditam que a primeira sessão já é para causar uma transformação. Na área de liderança não é assim que funciona. A primeira sessão é para você aguçar, levantar e aguçar o problema. Trabalhar no nível de consciência do líder. Para aí sim, a partir disso, ele fechar o projeto com vocês. Mas aqui, esse método, né? Todo esse processo, porque vendas é um processo, certo? Que vai desde o seu posicionamento
até o fechamento da proposta. E passa por várias etapas. Quais são elas? Como é que você atrai, né? E aí o seu posicionamento é fundamental para você atrair as empresas e os líderes certos. Logo na sequência, vem aí sim as reuniões com a empresa ou uma primeira sessão com o líder que você precisa conduzir com muita maestria, porque é neste momento que a venda ocorre, mas é uma venda indireta, não é uma venda direta, certo? Você não está indo lá sentar com a empresa para vender um projeto. Você está lá sentando com a empresa para entender quais são as dores dessa empresa e como é que você pode ajudar. E aí tem um terceiro momento, então tem esta reunião que você precisa saber conduzir, né? Conduzir de uma forma que gere autoridade, que você conecte com a empresa, que a empresa realmente perceba que você pode ajudar. Aí, e neste momento, você faz o diagnóstico. E como eu disse, são 2 diagnósticos. Tanto da necessidade da empresa, das causas, dos problemas, o que de verdade ela tem, né? E qual é o momento de compra? O que isso significa? Às vezes você está fazendo uma proposta que não está adequada ao momento de compra da empresa, ela não vai fechar com você, certo? Então são esses 2 diagnósticos. Então, feito esses 2 diagnósticos, vem a próxima etapa, que é a elaboração da proposta, né? E como é que você elabora propostas que de verdade atendam às necessidades desta empresa e que te posicione e diferenciem no mercado? Porque aqui tem outra questão importante, né? Muitos coaches dizem assim para mim: ai, Liana, o problema é que aqui na minha região, né, tem coach vendendo isto pela metade do meu valor. Se você está sendo comparado em termos de valores financeiros, é porque você não está tendo diferenciais de propostas. E os diferenciais de propostas é que fazem com que você deixe de ser comparado no mercado. Que a empresa não consiga comparar a sua proposta com a outra proposta. Porque todas as empresas, na grande maioria das vezes, pedem propostas para mais de um profissional. E como é que você se diferencia? Como é que você faz uma proposta realmente irresistível, né? Com diferenciais que o mercado deixa de ser parâmetro para você. O mercado não pode ser parâmetro para você em termos de valores. Ok? Porque senão você vai competir só por preço. Só que o que acontece? Muitos profissionais não sabem elaborar uma proposta diferenciada. Não sabe quais os diferenciais de propostas que encantam o cliente. E os diferenciais têm a ver com o diagnóstico que você fez, certo? E é exatamente por eu ter observado e vim observando, isso é algo extremamente presente, né? Do quanto nós, né, a maioria dos coaches realmente não sabem fazer isso porque isso não foi ensinado nas suas formações, certo? E não foi ensinado por um motivo único. Não era a proposta das formações, certo? Então, eu vou estar fazendo, porque é muito conteúdo, são muitas questões para a gente conversar. Eu vou estar fazendo 2 masterclass online e gratuitas amanhã, domingo e segunda, dia 21 e dia 22, certo? Então, estou te convidando que se você está com dificuldade de realmente fechar os seus projetos, você até consegue contatos, mas não consegue vender para as empresas, essas masterclass vão te ajudar muito, certo? Só que, como são masterclass, vão ser aulas que eu vou dar, né? Eu apresento material para vocês. Eu não vou fazer nem aqui pelo Insta e nem pelo Face, certo? Eu vou estar fazendo através do YouTube. Então, se você quer aprender, né, a como que você realmente se posiciona de uma forma diferenciada e tem segurança para fazer uma primeira reunião, uma reunião de diagnóstico com a empresa, né? E depois consiga elaborar uma proposta e aumente em muito o fechamento das suas propostas, eu te convido para participar dessa masterclass. Só que você precisa se inscrever, certo? O link, ele tá lá na bio, certo?
Caso você não encontre aqui no Instagram, tá lá na bio, diz Masterclass, né? Você vai ver lá. Você precisa entrar, se inscrever, porque daí você vai receber o link das 2 Masterclass, ok? E quem tá aqui no Face, aqui abaixo você também vai ter o link. Caso alguém não encontre, pode me chamar em inbox, que eu passo para vocês, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se teve alguma pergunta. Não, né? Não tivemos nenhuma pergunta. Muito bem. Então, fica meu convite aqui para quem quiser aprofundar no processo de vendas, né? No processo de vendas para aumentar os seus resultados, os seus fechamentos, né? Se você quer aprofundar em posicionamento, primeira reunião, diagnóstico, elaboração de propostas, se inscreve que eu vou ter um grande prazer de compartilhar com vocês todas essas informações que podem fazer a grande diferença na sua carreira, no seu negócio de coaching, ok? Então vai lá na bio, se inscreve, né? Que nos encontramos amanhã às 20 horas, que vai ser dia 21 e dia 22, domingo e segunda, às 20 horas da noite, pelo YouTube, vocês vão receber o link para quem se inscrever, ok? Um grande abraço, um ótimo sábado para vocês e nos encontramos amanhã na primeira Masterclass. Um grande abraço, tchau!